Oi gente, hoje eu vou falar sobre a independência do Brasil, mas antes eu vou contar como a corte portuguesa veio pra cá. Bom, o exército de Napoleão estava muito forte, ele estava dominando todos os lugares. Então ele decretou o chamado bloqueio continental, onde todos os reinos da Europa estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. Portugal não aceitou isso, porque a Inglaterra era o lugar que ele recebia mais produtos. Então o rei Dom João VI se sentiu obrigado a trazer o reino de Portugal para o Brasil. Dom João VI chegou aqui no Brasil em 22 de janeiro de 1808. Não foi um trajeto fácil, pois houve muitos riscos, muitas doenças e muitas mortes também. Em 1815 ocorreu o deslocamento de liberdade. O que seria o deslocamento de liberdade? O Brasil deixa de ser colônia para virar uma extensão de Portugal. Isso não agradou algumas elites portuguesas. E o que eles fizeram? Em 1820, eles fizeram uma coisa chamada Revolução dos Portos. O que eles queriam com essa Revolução dos Portos? Que Dom João voltasse para Portugal e dessa volta dele para Portugal deixasse que a coroa fosse do Brasil e fosse para Portugal novamente. E queriam que o Brasil fosse rebaixado novamente a colônia. Só que Dom João não queria e ficou enrolando. Aí depois foi. Nesses 13 anos que o Dom João ficou no Brasil, ele fez o seguinte: ele botou Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Então se acontecesse qualquer coisa, Dom Pedro estava lá. Só que nessa Revolução do Porto, a elite portuguesa não queria que Dom Pedro ficasse aqui, queria que ele voltasse para lá, então deu uma bafafá. Após abrir os portos do Brasil às nações amigas em 1808, Dom João VI cria o Banco do Brasil, a Escola de Medicina, a Academia Real Militar e realiza expedições pelo Rio Amazonas. Contudo, após a derrota de Napoleão, as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova Constituição. Dom João VI, com medo de perder o trono, volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Porém, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro diz a conhecida frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." O Dia do Fico é muito importante pela questão que ele é o primeiro marco na independência do Brasil. Depois dele, Dom Pedro decide ir lá para São Paulo para tentar conversar com os políticos e tentar apoio para ocorrer a independência do Brasil. Nisso ele deixa sua esposa, junto com a sua ida de São Paulo, ele deixa sua esposa, José... Não fala o nome dela! Isso vai ter que entrar. Vai. Nessa ida para São Paulo, ele deixa sua esposa Maria Leopoldina e seu conselheiro José Bonifácio no poder, enquanto ele está indo lá no Burrico para São Paulo. Nisso, Burrico. Burrico. Isso vai pro vídeo. Junto com a sua ida de São Paulo, ele deixa sua esposa José... Não fala o nome dela! Isso vai ter que entrar. Nessa ida para São Paulo, ele deixa sua esposa Maria Leopoldina e seu conselheiro José Bonifácio no poder, enquanto ele está indo lá no Burrico para São Paulo. Nisso, Burrico. Burrico. Isso vai pro vídeo. Então, José Bonifácio e Maria Leopoldina mandou uma carta. Nisso, o mensageiro foi correndo encontrar Dom Pedro. Só que esse encontro só ocorre nas margens do Rio Ipiranga, já que ele deu uma parada devido a um conjunto de gente com dor de barriga. Então ele fala com o mensageiro, chega as cartas e Dom Pedro decide então que ocorrerá a emancipação do Brasil com relação a Portugal, ou seja, independência. Então ele grita as margens do Rio Ipiranga, independência ou morte. No entanto, não é tão fácil a independência do Brasil. Acontecem diversas guerras nesse meio, porque o pessoal acha que é pacífica, mas não foi tão pacífica. E o Brasil teve que pagar 2 bilhões de libras esterlinas para Portugal. Nisso ele não tinha dinheiro e teve que pedir emprestado para a Inglaterra para depois resolver essa dívida, mas essa história é para outro dia. Então,
Pedro, estás a passar mal? Estou um pouquinho, Charles, estou um bocadinho. Depois de tanto festejo, acho que alguma coisa aqui comigo. Mas queres parar? Não. Descansar? Não, vamos. Temos pressa a chegar a São Paulo, vamos. Joaquim! Não. Preciso que o senhor veja essas cartas o mais rápido possível. Chegou um navio de Portugal. Eles querem destituir, levar-lhe de volta. Tropas portuguesas estão sendo enviadas de Lisboa com destino ao Brasil. Ou tomamos uma atitude, ou será o nosso fim. Ela assinou a independência. E se Pedro não concordar? Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro. E contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão, nada podem fazer. Então, príncipe, o que o senhor vai fazer? Eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes perseguem-me, Joaquim. Com desprezo chamam-me de rapazinho brasileiro. Pois hoje eles vão ver o valor que este rapazinho tem. Povo brasileiro, a partir de hoje estão cortadas as relações com Portugal e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Estes laços representam a coroa portuguesa. Não usaremos mais. Soldados, laços fora! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Viva a liberdade! Viva! Povo brasileiro, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Independência ou morte!